Porto é o lugar onde para mim começam as maravilhas e todas as angústias. Assim escrevia Sofia de Melbrenner a definir esta cidade, que cresce hoje em dimensão, oferta cultural e nessa proposta turística que atrai cada vez mais os que chegam de longe para a conhecer e sentir. Foi esta cidade, também esta diocese, que se rendeu ao exemplo de vida e ao gesto simples e cativante de um homem de igreja que por aqui passou fugaz, mas suficiente para imprimir uma marca de acolhimento e cuidado aos frágeis, aos que vão ficando esquecidos e entregues à sua trágica condição de vida. Dom António Francisco dos Santos partiu há um ano, mas os seus gestos permanecem bem vivos na memória de todos. Sejamos ousados, criativos e decididos sempre, mas sobretudo quando e onde estiverem em causa os frágeis, os pobres e os que sofrem. Esses devem ser os primeiros, porque os pobres não podem esperar. Por isso, os dinamismos económicos, sociais e culturais da cidade quiseram perpetuar a memória deste bispo do Porto num prémio que todos os anos vai distinguir alguém, alguma instituição, pela relevante obra na cidade, pela referência de amor ao próximo ou gesto de solidariedade. E o prémio ia sublinhar os que vão ao encontro das fragilidades do momento, das emergências sociais que nos despertam para a condição do outro, como nos lembra continuamente o Papa Francisco. Por causa disto, por causa do prémio, por causa desta semente de desconforto que o Papa nos foi semeando neste júri, decidimos que os premiados teriam de ser desta área de trabalho junto dos migrantes e dos refugiados. E depois descobrimos uma coisa belíssima, é que não foi preciso ir lá longe. Temos esse serviço na nossa cidade. Nós às vezes julgamos que estas coisas e as necessidades e os problemas, as dificuldades existem em África, na Ásia, na fronteira não sei de onde, mas eles existem aqui, na nossa rua, na nossa terra, na nossa cidade. E descobrimos com muita alegria, apesar de já conhecermos o trabalho pontualmente, descobrimos mais profundamente o trabalho que é feito sob a tutela, digamos assim, da Companhia de Jesus, dos jesuítas no nosso país e de um modo especial na nossa cidade. E estamos a falar de duas instituições, estamos a falar do Centro de Acolhimento São Cirilo, que já tem uns aninhos de vida, mas depois vamos ver os números e as datas. E estamos a falar do Serviço de Apoio aos Refugiados, da tutela direta dos jesuítas também, que dá apoio, dá assistência a um serviço do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Porto, a Casa Acolhimento Santo António, o nome é mais volumoso, mas chega para identificar. E são estas duas obras, são estas pessoas que nós queremos premiar hoje aqui como exemplo para todos nós e para a cidade e para o país e para o mundo. Que o problema dos migrantes e dos refugiados ainda não era mediático como é, e já estes homens e estas mulheres estavam no terreno, e já este serviço estava a funcionar. Eram poucos, eram não tanto mediáticos, mas já existiam e já estavam no terreno a fazer este trabalho que nos parece muito meritório e que vão ser então os primeiros galardoados do prémio Dom António Francisco dos Santos. Duas abordagens solidárias atentas aos refugiados, à sua condição de vida que reclama solidariedade, mas também a oportunidade do recomeço. É isso que se faz no Centro de Acolhimento São Cirilo, na cidade do Porto. O Centro Comunitário São Cirilo pertence à província portuguesa da Companhia de Jesus, está em funcionamento desde 2010 e é um centro, uma comunidade de inserção que acolhe pessoas nacionais ou imigrantes em situação de vulnerabilidade social. Por isso são pessoas que não têm nenhuma retaguarda social nem familiar e que precisam de algum tipo de resposta. Temos várias respostas, temos uma de acolhimento, por isso temos quartos com capacidade para 18 utentes,
temos um apoio em refeição e apoio em cabaz de alimentos, que normalmente é feito por agregados familiares que têm as suas casas e vêm cá uma vez por semana buscar alimentos. Depois temos serviços de proximidade, temos um balneário, temos a lavandaria, temos um banco de roupa também, que tem muita afluência, e atividades na casa. Temos atividades culturais, saídas com os utentes, temos aulas de português, aulas de inglês e outro tipo de atividades culturais que o público-alvo necessita. Aqui percebe-se como o mundo está. É uma leitura possível através dos que chegam. Sobretudo nesta fase, por exemplo, posso falar mais atualmente, temos tido utentes, muita procura de utentes da Venezuela, pela situação também do país, Brasil e África continuamos a ter, e de leste também vamos tendo, mas sobretudo da Venezuela tem sido a maior procura agora nos últimos tempos. O prémio Dom António Francisco dos Santos foi aqui acolhido com a satisfação de quem sente assim que o caminho que faz é reconhecido e apoiado. Por um lado, com surpresa e com muita alegria pelo reconhecimento do trabalho que o Centro São Cirilo tem vindo a fazer, não só com a nossa equipa, mas equipas ao longo de vários anos. Uma certa confirmação, por um lado, do nosso trabalho e da necessidade, é um tema bem atual, não é? Este acolhimento a quem mais precisa. E, por outro lado, também a nível psicológico do nosso trabalho e motivação, é algo que nos ajuda bastante. A nível monetário, temos sempre dificuldades financeiras e, por isso, também é um aspecto a não menosprezar. O valor monetário já tem destino, não faltam desafios concretos que solicitam financiamento. Em apoios concretos, em necessidades que são bem reais e também, como dizia, a nível de visibilidade, que é um trabalho, uma dimensão bem importante para o nosso trabalho, a nível de visibilidade diante de entidades quer do Estado, quer particulares, isso também ajuda muito ao nosso trabalho. Portanto, é algo muito recompensador e confirmador do nosso trabalho, como dizia. Na mesma rua, mais abaixo, fica a Unidade Habitacional de Santo António, uma estrutura do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um espaço de detenção temporário e um campo de trabalho para o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados, cuja ação neste espaço foi também distinguida pelo Prémio Dom António Francisco dos Santos. Em Portugal, esta realidade é uma realidade que também faz parte deste contexto das migrações. Portugal tem uma estrutura que se chama Unidade Habitacional de Santo António, que para todos os efeitos é um espaço de detenção de migrantes, detenção administrativa, que não é por isso que não deve ser um espaço, e talvez até por isso deve ser um espaço, onde a presença do JRS é mais necessária. Eu recordo sempre que o Padre Rupp, fundador do JRS, indicou como critério da ação do JRS estar onde mais ninguém está e onde faz mais falta. E, portanto, um espaço onde os migrantes estão, em que há um espaço dedicado a que eles aguardam, sob tutela do Estado, o seu afastamento do país, é um espaço que merece a nossa presença. O movimento migratório é hoje um desafio solidário, uma interpelação que nos coloca diante dos olhos a fragilidade de tantos, mas que desperta também os receios e egoísmos que vamos percebendo em programas políticos e propostas mais populistas. Realidades que preocupavam já Dom António Francisco. Não é construindo muros para rejeitar a entrada dos mais pobres que nós construímos o nosso país melhor. Não é tomando posições radicais que nós abrimos o campo para aqueles que seguem um ritmo mais lento. Creio que não é desta forma que nós estamos a construir uma humanidade que quer ser uma humanidade igual na diversidade, mas respeitadora de todos por igual, porque os direitos humanos são iguais para todos, estejam nos Estados Unidos ou no México, estejam na América ou na Europa, estejam na África ou na Ásia ou na Oceania, estejam em povos que avançaram a um ritmo mais acelerado de desenvolvimento, em que a economia se afirmou, em que a indústria se instalou e se desenvolveu, em que a ciência avançou, e outros povos que não foram capazes, talvez também pela nossa inércia e pelo nosso egoísmo, de avançar a esse mesmo ritmo.
Portanto, não é pensando só em nós que nós construímos o bem de todos. E atrás destes muros estão homens e mulheres apenas em busca de uma melhor condição de vida. É por eles, para que regressem a uma vida em dignidade e direitos, que o Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados desenvolve a sua ação. Porque as pessoas que aqui estão muitas vezes em situação muito fragilizada psicologicamente. As pessoas que aqui estão tinham expectativas de permanecer no país, de uma maneira geral, de aqui refazer as suas vidas, mas que não fizeram de modo legal, aquilo que a lei prevê, mas que não são criminosas por isso, não se tornam pessoas menos dignas de proteção por isso. E, portanto, aquilo que procuramos fazer aqui, também em articulação com as entidades, com os responsáveis nacionais, no caso concreto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é humanizar este espaço, garantindo que as pessoas que aqui estão possam ter um acompanhamento psicológico, social, e que sejam também desenvolvidas com eles enquanto aqui estão, aguardando a sua ida para o país de origem, possam também desenvolver um conjunto de atividades lúdicas, também desportivas, que lhes permita, enfim, encarar essa alteração na sua vida de uma maneira positiva, ou tão positiva quanto possível. Mas subamos a rua novamente para conhecer melhor a realidade do Centro de Acolhimento São Cirilo, uma casa de família. Aqui é a porta de entrada, aberta para toda a gente que queira vir cá. As pessoas vêm aqui à recepção fazer as marcações dos nossos atendimentos ou para os serviços que querem fazer pedidos, e temos aqui sempre alguém pronto a acolher. É sempre um primeiro contacto de quem chega com aquilo que a casa propõe e oferece. Sim, aqui são informados todos os serviços a que podem recorrer e são sempre aqui bem recebidos pela nossa recepcionista. Temos aqui também o corredor para as nossas salas, onde temos aulas de alfabetização, de português e de inglês, sobretudo. Isso acaba por ser muito essencial hoje em dia, o domínio da língua, Exatamente, não é? Até para sim. conseguir propostas de trabalho. Exatamente. Se temos um público também, em grande maior parte, imigrantes, precisamos de lhes dar estas ferramentas para eles próprios serem capacitados e poderem então encontrar o seu trabalho e autonomizarem-se daqui, que é sempre o nosso objetivo final. E nessas aulas contam com o apoio de professores, voluntários, gente que vos ajuda nessa... Os nossos professores são todos voluntários, contamos com cerca de 80 voluntários regulares neste momento, depois temos algumas coisas pontuais, mas maioritariamente são esses 80 professores que lhes dão as nossas aulas, apoiam em atividades e até mesmo na procura de emprego, aulas de informática, temos várias atividades e é tudo com voluntários. Aqui é a aula masculina, por isso temos 4 quartos com capacidade para 2 pessoas em cada quarto e com casa de banho para os utentes. Podemos ir ali até ver. Portanto, há pessoas que fazem daqui sua habitação temporária, não é? Exatamente, temos este serviço de acolhimento temporário da nossa comunidade de inserção, onde podem recorrer, em princípio, 6 meses é o período máximo para pessoas ou famílias nacionais e 1 ano de pessoas ou famílias internacionais. E este acolhimento, este abrigo que encontram aqui é, ao fim e ao cabo, articulado com a Segurança Social? Sim, o centro funciona com o apoio da Segurança Social, maioritariamente. Depois temos alguns donativos que são muito úteis, tanto em espécie como em número, e vivemos disso, da boa vontade dos nossos voluntários, dos nossos doadores e amigos e, sobretudo, da Segurança Social. Aqui são os quartos, um exemplo de um quarto. Os quartos têm o conforto que é necessário, embora seja simples, mas é o que estas pessoas precisam para poderem então
saírem daqui já com uma vida mais estável. Toda esta arquitetura do centro é bastante recente, foi concluída em 2010, de um arquiteto aqui do Porto, Nuno Valentim, que ganhou já alguns prémios com este edifício e por isso os quartos têm esta iluminação toda e quase todos os espaços da casa vivem muito da luz natural. Esta dimensão da luz acaba por ser muito importante em quem vive momentos mais negros na sua vida. Também um bocadinho simbólica, não é? Neste sentido de trazer luz à vida destas pessoas que já passaram por muito e já viveram muitas dificuldades na vida. Por isso a ideia é encontrarem aqui um sítio com muita luz e muito sentido de esperança no futuro. Uma unidade de acolhimento que procura restabelecer equilíbrios em vidas alteradas por condições sociais, fragilidade económica, mas que guardam a esperança em melhores dias. Aqui são os nossos gabinetes de atendimento. Temos o gabinete de animação sociocultural, o gabinete médico que funciona com uma médica voluntária, o gabinete de apoio social, o gabinete de emprego, que ajuda à procura de emprego, o gabinete de psicologia e o gabinete jurídico. Muitos dos nossos utentes são imigrantes e por isso têm aqui uma situação jurídica para regularizar, que muitas vezes não é fácil. Aqui em parceria com o CEF não é muito fácil, mas é um gabinete muito procurado também. Mas por aqui a fé também é assumida na condição de vida de cada um. A celebração da fé, seja ela qual for, encontramos-nos nesta fé comum e temos aqui um espaço ecuménico onde os utentes podem vir rezar, podem vir. Temos também algumas aulas de tai chi, de yoga, que também acontecem neste espaço. Um espaço com muita luz, onde entra a tal esperança e a tal luz para a vida deles. E temos uma atividade que é o 30 minutos com Deus, uma vez por semana, onde rezamos em conjunto, independentemente da fé de cada um. E isto é que é o bonito aqui do centro, é este ecumenismo que se vive, porque cada um vem de uma parte diferente, mas a esperança a que se agarra é sempre a mesma. Então procuramos que todos juntos possamos aqui comungar da mesma fé. E percebe-se que nestas alturas de maior penumbra ou sombra na vida destas pessoas, elas também fazem uma experiência, digamos, de maior sensibilidade ao transcendente? Sim, isso sim. Há muita necessidade de parar e, sobretudo, partilhar. O que vejo muito aqui, sobretudo nesta atividade do 30 Minutos com Deus, é a necessidade de partilha, de pedir pelos familiares que ficaram para trás, acontece muito, mas também olhar para o futuro com esperança e pedir também essa graça de um futuro mais sorridente. Uma realidade distinguida pela primeira edição deste prémio, Dom António Francisco dos Santos. O próprio nome, Dom António Francisco dos Santos, que obviamente tinha uma preocupação muito especial pelos mais necessitados, e sendo um prémio com esse nome e a primeira edição desse prémio, ainda nos alegra mais, nos faz alegrar mais. A movimentação de pessoas e bens é hoje um desafio à capacidade dos Estados e dos povos. É um apelo constante ao acolhimento e inserção daqueles que carregam padrões culturais diferentes. É um problema bem atual e, pelo contrário, os números não estão a diminuir, estão a aumentar, quer não só a nível nacional, isso já é uma questão constante, mas a nível internacional os números de pessoas que procuram refúgio ou que tentam procurar melhor situação de vida, o caso da Venezuela agora é um exemplo bem paradigmático, mas há várias situações em África que se repete e que se começa a multiplicar. Portanto, é um problema bem atual da nossa sociedade portuguesa e europeia. O Porto recordava naquela tarde o primeiro aniversário da morte inesperada de Dom António Francisco dos Santos. No Palácio da Bolsa eram revelados os vencedores da primeira edição do Prémio Dom António Francisco, uma distinção possível pela união de esforços e vontades da Associação Comercial do Porto, da Irmandade dos Clérigos e da Santa Casa da Misericórdia daquela cidade. Um prémio com a intencionalidade de passar uma mensagem. Uma mensagem de paz, de cooperação, na esteira daquilo que era também o pensamento do Dom António Francisco, porque, como todos sabem, ele era exatamente isso, uma pessoa muito dedicada ao próximo, uma pessoa que se preocupava com o próximo. E nós aqui quisemos dizer que os refugiados podem não ser um problema, os refugiados podem também ser alguém que ajuda a construir pontos entre civilizações, entre gerações, pontos entre povos e culturas diferentes. Os frágeis, os pobres, os últimos.
que no agir de Dom António Francisco eram sempre os primeiros. E os pobres, em cada situação, em cada país, em cada realidade, não são só os que têm dinheiro ou não têm dinheiro, são aqueles a quem não é respeitada a sua dignidade e muitas vezes, infelizmente, na situação de migrantes e refugiados isso não acontece. E queremos que no Porto se faça a diferença, a cidade que fez das tripas coração, queremos que continue a fazer no apoio aos mais desprotegidos. Para a Associação Comercial desta cidade, a convicção de que o crescimento económico não se faz sem as pessoas e não pode haver economia forte com seres humanos que são esquecidos pelo desenvolvimento. Quem teve o privilégio de privar com ele como nós, sabe que ele a todos nos tocava. Era uma pessoa que nos, eu diria mesmo, emocionava a cada momento que estávamos com ele, porque ele tinha uma capacidade de se aproximar das pessoas e parecia que estava a entrar em nós e, portanto, a forma como ele lidava connosco, a forma como ele abordava os temas, abordava os problemas, abria ainda mais os horizontes para essas necessidades e para dar as respostas a essas questões. E, portanto, eu acho que é quase uma obrigação da cidade e da Diocese, neste caso da cidade enquanto Diocese do Porto, estar atenta a esse legado que ele nos deixou, um legado de atenção ao próximo, de olhar de facto a quem precisa e nunca esquecer que um dia podemos ser nós. Recordar um bispo que permanece hoje um desafio para a Diocese e para cada um de nós. Um homem que marcou esta cidade e esta diocese e marcou não por aquilo que porventura podia ter realizado de obras materiais, mas marcou por uma sensibilidade que é a presença junto de todos os outros. E este prémio que se destina exatamente a galardoar quem está presente junto de todos, particularmente dos mais humildes, é uma ótima memória de Dom António Francisco. Para a Companhia de Jesus, este reconhecimento foi incentivo para um caminho que já é longo, mas também o apoio para tantos voluntários que partilham esta missão. Na nossa equipa temos uma grande quantidade de voluntários, pessoas que são crentes e pessoas que não são crentes, e que partilhamos este desejo de facto de tentar ajudar quem mais precisa. A nível da própria fé cristã, penso que esta dimensão da justiça é uma dimensão que não se pode separar. E por isso assim entendemos nós, não só os jesuítas, como toda a Igreja, o Papa Francisco tem realçado bastante isso. Não se pode entender a nossa fé cristã sem querer ajudar as pessoas concretas que estão neste mundo a passar dificuldades. E por isso o nosso centro, com crentes e com crentes, tenta dar resposta a estas necessidades. Como ele disse, os pobres não podem esperar. Isto foi dito no seu discurso, no seu primeiro discurso como Bispo do Porto. É preciso ser inovador, ousado na ação do trabalho que a Igreja faz com os pobres, mas também não só a Igreja, o olhar sobre a pobreza e sobre os vulneráveis. E, portanto, honra-nos muito, dá-nos aqui uma responsabilidade acrescida, mas queremos também dar com este prémio, anima-nos muito para o futuro e queremos muito que este prémio sirva também de mote para a nossa ação, para a ação que desenvolvemos no cuidado aos mais vulneráveis, sobretudo os migrantes e os refugiados. O Centro de Acolhimento São Cirilo, o trabalho do Serviço Jesuíta de Apoio aos Refugiados na Unidade Habitacional de Santo António. Duas iniciativas em favor do próximo, exemplos de como a memória de Dom António Francisco dos Santos se faz gesto e ação na vida concreta dos que não podem ficar ocultos na indiferença, mas precisam do auxílio e do compromisso de todos.